Pessoal, boa tarde oficialmente falando. Eu espero que todo mundo esteja muito bem para essa aula. Espero que a gente possa, então, ter cada vez mais qualidade. É isso mesmo. Eu tive que fazer Eu escolhi fazer um investimento de uns R$ 200, mais ou menos, para ver se para ver se esse áudio fica legal, né? Mas só que disse que não é de gamer, não. Isso aqui é de reunião séria mesmo, de professor, essas coisas assim. Mas eu espero que fique melhor cada vez mais o áudio para vocês acompanharem e fique um pouco mais legal para mim aqui. Esse LED, né, chama atenção, né? Tem do lado aqui também azulzinho, do outro lado vermelho. Então serve para a gente ter qualidade aqui nas aulas. Mas, pessoal, nós vamos hoje continuar o nosso assunto, né? O nosso assunto sobre brasilidade, ou a cultura brasileira, né? A formação dessa cultura brasileira. E aí eu preparei a aula e vou precisar muito da contribuição de cada um de vocês em 3 partes. A primeira parte eu vou explicar umas questões que tem um texto aqui. A segunda parte, vocês vão ser divididos em grupos. E aí eu pensei em dividir os grupos em meninos e meninas. Um grupo só de meninos, um grupo só de meninas, mas para mim não tem nada a ver. Poderia ser o oitavo A e B de um lado e o oitavo C e D do outro, tanto faz. Mas aí a gente escolheu fazer meninos e meninas para ver como que ficaria essa dinâmica, né? Então nós vamos, num segundo momento da aula, vocês vão sair dessa aula aqui e vão entrar no outro link, que é o trabalho de grupo, né? E lá a gente vai acompanhar vocês nesse trabalho de grupo também, certo? E a terceira, e no trabalho de grupo, vocês vão fazer algumas questões lá e preparar uma síntese, escrever uma síntese. Também aqui no link onde vai ser indicado para vocês escreverem a síntese. E depois de escrita essa síntese, nós voltamos aqui para esse grupão maior, e nesse grupão maior a gente vai então fazer a apresentação da síntese de vocês. Certo? Então, recapitulando, eu vou explicar algumas questões aqui primeiro. Depois, vamos fazer o trabalho em grupo. Vocês vão sair daqui e entrar nos grupos para fazer o trabalho em grupo. Que trabalho de grupo é esse? Uma leitura do texto e retirada da síntese das informações que a gente precisa. Pois não. O senhor fala grupo do aplicativo aí ou do WhatsApp? Não, grupo aqui mesmo. Nós vamos entrar numa outra reunião. Cada um de grupo vai ter uma outra reunião separada para fazer as discussões. Entendi. No caso, vai ser meninas e meninos? Um grupo só de meninas e um grupo só de meninas. Uhum. Eu pensei nisso, né, só para dividir mais fácil, né? Aqui eu posso fazer até 4 reuniões ao mesmo tempo, né? Até 4. Se eu fosse dividir vocês em oitavo A, B, C, D separadinho, daria muito mais certo. Só que a gente perderia essa reunião principal aqui. Entendeu? Então aí eu fiquei pensando, vou pôr A e B de um lado e C, D do outro e tal. Falei, não, vamos só meninos e meninas, sem nenhum tipo de pretensão ou qualquer outra ideia que não seja só separar os grupos. Vai ter algum trabalho, alguma coisa assim? Daqui a pouquinho você vai ser orientado no trabalho, Anaí. Então, meninos, aí vai ter o trabalho em grupo, vocês vão fazer lá a leitura de um texto pequeno que eu vou indicar, o texto já está aqui no blog para vocês lerem, e vocês vão tirar a síntese, né? E é claro que pode pesquisar fora, pode ir na internet, pode pesquisar alguma coisa mais para você registrar sua síntese. Só que lá na síntese não cabe muita coisa, não cabe textão. Então você vai ler e vai tirar uma síntese mesmo, algo bem resumido que sirva para que as outras pessoas entendam e que você explique o que você quer explicar de forma oral depois, certo? Todos podem fazer a síntese, todos vocês vão fazer a síntese, né? E vão deixar registrado lá. E eu já estou falando logo, quando você for escrever a síntese, você tem que pôr seu nome, tá? Assina seu nome, para a gente avaliar depois. Uma para cada grupo ou uma para cada pessoa? Vai ter uma página para o grupo, mas nessa página cada pessoa vai colocar a sua síntese lá, certo? Então vai ter a síntese do grupo A, a síntese do grupo B. Grupo A, meninas, grupo B, professor. meninos. E cada um dos meninos e cada uma das meninas
cada um separadinho vão escrever sua síntese lá e vai aparecer na mesma página todas o que vocês escreveram. Pois não, Bruno? Aí a gente não vai selecionar, não? Discutir? O grupo, Sim, no sim. caso? A primeira parte do grupo, o primeiro trabalho do grupo é leitura, né? Leitura e discussão. A segunda parte é cada um vai escrever lá a sua síntese que entendeu. E depois no grupão Ok, vocês vão depois. falar a síntese. Aí no caso não teria que ser só uma síntese, não, para todo mundo? Não, seria, na Porque cada verdade, um apresenta. se vocês conseguirem, mas eu acho que não é, assim, pela minha experiência, eu acho que não dá muito certo vocês dividirem isso. Porque aí ficam uns encostando nos outros, uns ficam não fazendo nada, é um problema que a gente tem. Então, deixando cada um escrever o que cada um teve como síntese, aí garante a participação de cada um, separado de todos. Aí a Entendeu? gente vai escrever no chat. Não. Deixa eu já mostrar então para você aonde vai escrever. Porque depois, mesmo que a gente explica tudo de novo, né? Mas vocês já vão vendo aqui como é que fica essa questão. Eu estou transmitindo a tela aí, e aqui a gente está na página do blog, olha, Cultura Brasileira, que é a aula de hoje, certo? Então, quem está usando celular sabe, coloca o celular na horizontal, você vê um pouco melhor. Você entrou aqui no link da aula de hoje. Ponto, beleza. Daí, aqui tem a metodologia, trabalho de grupo. Primeiro passo, organizar e realizar a leitura do texto em grupo. Né? Então, seria interessante que um de vocês fizesse a leitura em voz alta, que um de vocês transmitisse a tela, né, para ver o texto. Cadê o texto, professor? O texto está aqui, ó. Tá um pouco mais para baixo. Aqui, as meninas vão ler Influência Europeia, certo? Já está carregando. Guardar um pouquinho a internet. Vocês já estão vendo aí a par do texto Influência Europeia? Sim. Já. O meu aqui agora Sim. apareceu para mim. Beleza. As meninas vão fazer essa parte. Influência Europeia vai ler esses 2 parágrafos aqui. E influência indígena. As meninas vão ler esses mais 2 parágrafos. E nada impede das meninas irem no Google lá e pesquisar alguma coisa a mais para incrementar isso aqui. A síntese é o que nós temos da cultura brasileira que foi influenciado pela Europa, né, e que foi influenciado pelos indígenas. Beleza. Trabalho das meninas. Trabalho o que foi influenciado na cultura brasileira pelos africanos. O que veio de influência africana para a nossa cultura aqui. Então, estou aguardando a carregar aqui no meu, que está um pouco atrasadinho aqui. Ali. A influência africana, meninos, que é esse parágrafo, mas também vocês podem pesquisar fora. E vocês, meninos, vão falar sobre essa cultura brasileira atual, né? E aí são esses 3 parágrafos aqui e vocês também podem pesquisar fora, certo? Meninos, entenderam qual que é a parte do texto? Vocês têm que ler em voz alta no grupo e vocês vão discutir no grupo e vocês vão fazer uma síntese dessa parte. Fala, Bruno. É a brasileira atual e a africana. A influência africana e a cultura brasileira atual. E as meninas, a influência europeia e a influência indígena. Professor, aonde nós vamos escrever a síntese? Aqui, tá vendo a atividade avaliativa aqui embaixo? Bom, estou esperando carregar aqui, eu estou falando já, mas está carregando ainda. Atividade avaliativa aqui embaixo, você tem lá, grupo A, síntese do grupo, que é influência europeia e influência indígena. As meninas vão clicar aqui, ó, clicar aqui e escrever a síntese. Os meninos vão clicar aqui e fazer. Deixa eu abrir as meninas aqui só para a gente ver como que vai aparecer lá. Aparece também no celular do mesmo jeito. Clicou, não cabe textão, como eu falei para vocês, né, mas cabe alguma coisa lá. Então, tá vendo aqui? Então, síntese do grupo A, influência brasileira. Ou não é esse o link? Eu vou ter que organizar esse link aqui.
Eu tenho que corrigir o link. Mas vamos fazer o seguinte. Eu vou explicar algumas coisas aqui. Aí, enquanto eu liberar vocês para o grupo, eu vou ter que voltar aqui, corrigir o link, para que vocês possam fazer a síntese lá. Certo? Bom, alguma dúvida quanto ao trabalho em grupo, assim, só a base do trabalho em grupo? Deu para entender? Deu pra entender. Deu. Certo. Aham. Então é isso mesmo. Vamos começar aqui conversando sobre alguns pontos iniciais aqui desse assunto da aula de hoje, certo? Que é a cultura brasileira. E a gente já falou desde a aula passada e outras aulas, nós temos aqui uma mistura, né? O Brasil é uma riqueza muito grande e uma diversidade muito grande de culturas de vários locais e mais, aquelas culturas que se reinventam aqui dentro do nosso território, naquelas culturas produzidas por nós mesmos, né? Aquelas culturas a mais que nós vamos desenvolvendo. E o que seria uma definição de cultura aqui? Então, seria uma soma de hábitos que estão na nossa cabeça, que são valores que nós desenvolvemos, mas que são também coisas materiais. Entendeu, gente? Então, a palavra cultura é uma soma de questões materiais, coisas que a gente faz, e de coisas que a gente pensa, ideias que a gente tem. Ok? Então, vamos pensar, por exemplo, o casamento. Quais são os símbolos? Me lembra aí, por favor, quando você fala assim, em casamento, quais são os símbolos que fazem parte? Como é que é? Vestido da noiva. Vestido de noiva. Aliança. Pois é. Terno. Calma. Isso. Vestido de noiva, normalmente branco. O terno. A aliança. O que mais que tem? Que faz parte disso aí? A cerimônia. Os convidados. O buquê. Porta-aliança. As coisas. Então, agora o que acontece? E o que você falou coisas materiais. Agora, o que está na cabeça das pessoas que fazem com que as pessoas queiram se casar? A união. Sim. O amor. O amor verdadeiro. Então, aí, nem todos são verdadeiros, né, infelizmente. Mas enfim, o amor. Pois é. O amor que é na cabeça de cada um. E aí, cada um de nós que quer casar, né? A gente pensa, eu vou ser feliz ao lado dessa pessoa. Eu amo essa pessoa. Acredito que essa pessoa me ama. Tá vendo que essa conversa tá só aqui na cabeça? Porque eu não tenho certeza se essa pessoa me ama. Só que às vezes isso nem é verdade. Não, e as frustrações, Meu né? pai, ele casou, só que tava namorando com outra. Tem gente que ama demais. Tem que ter um amor muito grande e acaba tendo que esparramar esse amor dividido. O coração Ai, meu Deus. Eu tô grande, brincando, né? tá? Eu tô brincando. Sabe mais um. Mas nem todo mundo é tão assim. As pessoas são egoístas normalmente nesse sentido, né? Mas deixa eu só terminar de explicar o que eu tô pensando com vocês aqui. Quando a gente fala de acreditar no amor, de pensar que ama, é tudo no campo do pensamento. Ninguém tem certeza de nada. Nem eu tenho certeza se eu amo a pessoa de fato. Né? Pode ser alguma coisa que eu estou sentindo aqui, nem é amor, mas eu acredito que é amor e penso que é amor. E aí eu faço a proposta para casar. Né? E aí acontece disso se fortificar. Acontece disso ficar cada vez mais interessante e melhor. Né? Mas acontece também de frustrar, de ver que, na verdade, não era nada daquilo que eu tinha pensado. Então, esse é um lado daquilo que é imaterial, aquilo que está no pensamento. Mas também material, que é assinar o papel. Aqui é a minha certidão de casamento. Ir lá no padre ou no pastor e fazer aquela cerimônia com tantos convidados ali, com Bíblia, e todo mundo testemunhando, né? Deus e o mundo testemunhando ali que eu estou fazendo uma proposta de casamento e eu quero viver essa história de amor casado, né? Então, aí o que mais que vocês falaram de materiais? O vestir, né, apropriadamente, com o vestido branco, véu, grinalda, usar o terno preto, aquela coisa toda ali. Então, isso é cultura. Por que é cultura?
porque ligou aqueles aspectos que são imateriais, aquilo que está só na minha cabeça, né? A crença no amor, a ideia de felicidade, que está toda na minha cabeça, e somou com as minhas atitudes, né? De convidar meus parentes e amigos para assistir meu casamento, né? E testemunhar meu casamento. E assim fazer a proposta para uma pessoa de fazer um contrato. Olha, eu quero ser seu marido e você, nesse contrato, ser minha esposa, fiel, né? Dividir nossos bens, ter filhos, educar nossos filhos, né? E essa coisa toda nesse sentido aí. Vocês, então, assim, era só para entender esses aspectos, né? Então, quando eu falo de cultura brasileira, nós temos coisas que estão na cabeça do brasileiro, por se sentir brasileiro, por se entender brasileiro, e temos coisas que estão na nossa própria vida, como o que eu como, o que eu visto, a forma que eu corto o meu cabelo, né? Como eu faço as minhas festinhas, como eu construo como a gente constrói as nossas casas, entendeu? Então são elementos que fazem parte do que é cultura brasileira. E se você vai em outro local, você vai ver tudo isso da forma daquele local, né? Como que celebram, como que comem, como que fazem casas, enfim, essas coisas todas. Tá mais ou menos claro, meninos? Sim. E o que mais acontece, e que está acontecendo o tempo todo, é nós brasileiros influenciando outros países, criando cultura lá, e outros países também influenciando nós brasileiros, criando a nossa cultura aqui. Não é? Então, olha aqui, ó, o segundo parágrafo que está aí. Nossos hábitos culturais receberam elementos e influências de povos indígenas, de africanos, porque foram os estrangeiros principais, né? Porque aqui no Brasil, inicialmente, nós tínhamos os indígenas, chegaram os portugueses e depois trouxeram os africanos, né? Mas chegaram também aqui espanhóis, italianos, chegaram japoneses e tantos outros, né? No período de colonização. Esses chegaram mesmo. E tantos outros nunca pisaram aqui no Brasil, mas de alguma forma a gente já pegou coisas da cultura deles e trouxe para a nossa cultura. Entendeu? E aí nós temos as festas tradicionais nossas, mas que também são culturais, como, por exemplo, o carnaval. Né? Aqui, a festa de maio, a pecuária, o encontro de muladeiros aqui em Porá, né? A festa lá no Cruzeirinho, a festa lá na Campolândia, né? A festa no Pontal, sabe? O Encode da Diorama, a festa de agosto de Israelândia. E aí são todos esses momentos e movimentos aí que são feitos que servem para a gente, então, fazer reunião, para a gente viver aquilo que faz parte da nossa vida, entendeu? E a nível estadual, você tem, por exemplo, as Cavalhadas de Pirinópolis, se eu não me engano, em agosto ou setembro, seria, né? Se não tiver, né? Na cidade tem o Festival de Paritins, que são importantes no Brasil inteiro, que acontece lá no Amazonas, e outras coisas. Por exemplo, o Fogaréu ali da cidade de Goiás, que são conhecidos aí internacionalmente. A Romaria do Divino Pai Eterno em Trindade, né? A do Bom Jesus da Lapa, lá na Bahia, e assim, a de Aparecida, lá em Aparecida do Norte de São Paulo. Então, são tantos elementos desses que fazem a questão da cultura brasileira e as celebrações dessa cultura. Alguém está com o microfone ligado? Quer falar alguma coisa? Não, é que eu ia falar lá de Aparecida do Norte. Quando eu morava lá, eu ia lá com a minha família. Minha mãe, meu pai e eu, a gente ia. E não só, né? E você via lá... Você morava aonde, na verdade, Gabriel? Aonde? São José dos Campos. São José dos Campos. São José dos Campos. E naquela estrada é perto ali, de Campinas. Eu sei. E naquela estrada ali, pro lado de Cachoeira Paulista, Guaratinguetá, que é bem ali perto, você vê o povo na estrada, igual a gente vê aqui no Goiás, indo lá pro santuário, né? Fazendo a sua caminhada ali de 30 quilômetros. Tem gente que faz essa caminhada de 500 quilômetros, de 700 quilômetros. A pessoa demora um mês inteiro fazendo essa caminhada. Essas caminhadas, né? Em vários locais do Brasil a gente tem essas tradições sendo feitas aí. No caso religiosa, né? Mas que não deixa de ser também cultural. Certo? Aí, então,
a gente vê aí algumas questões aqui, olha, o cordel, tá vendo? Lá no que é uma coisa bem nordestina, os contos de cordéis, que aí nós temos a literatura de cordel. Elemento de cultura que é brasileiro, entendeu? A gente tem isso daqui, né? Aí é uma questão lá do Nordeste, né? E tem aqui também relativas ao sincretismo religioso. Sincrético. Sim significa o mesmo. Creto vem de crença. Então nós temos aqui no Brasil uma mistura de crenças, sabe? Pessoas que acreditavam em coisas totalmente, religiões, né, ideias sagradas diferentes, e que juntou tudo numa religião só. E nasceu uma nova religião, ou nasceram várias novas religiões aqui no Brasil. O pessoal do grupo dos meninos, que vai falar sobre os africanos, né, vai mostrar pra gente talvez alguma coisa, por exemplo, da Umbanda, uma religião que nasceu aqui no Brasil, né? Então, por exemplo, nós temos aqui o Candomblé, que veio da África, o cristianismo que veio da Europa, as religiões indígenas que já estavam por aqui, vivendo por eles, né? Tudo isso formou uma religiosidade muito plural, né, para os brasileiros. E a gente, assim, a gente acredita como todos esses acreditaram, né? E a gente não tem uma fé muito pura, mas é uma fé meio que misturada dessas questões todas. Ok? E aí nós temos aí esses tantos anos, né? Essa mistura toda aqui aqui uma foto de carnaval, tá vendo esse guarda-chuvinha do frevo, esse pandeirinho aqui, máscarazinha de carnaval, né? Fantasia aí, que vai juntando, né, essas culturas todas nessas festividades que são as festas carnavalescas que nós temos aqui. Bom, essa é uma parte inicial, né? E eu gostaria, então, de ver se a gente faz o trabalho em grupo. Quem entrou depois, eu vou repetir rapidamente, né? Meninas, vão ler esse pedacinho aqui da cultura europeia, da influência europeia na cultura brasileira. Meninas vão ler também a influência indígena na cultura brasileira. Depois, aí no grupo dos meninos, vocês vão ler, discutir e fazer síntese do quê? Da influência africana aqui no Brasil e da cultura brasileira atual, certo? Vocês vão ler, vão discutir no grupo e cada um aluno vai escrever a síntese aonde? Aqui, ó. Atividade avaliativa. Clique aqui, grupo A das meninas. Clique aqui, grupo B dos meninos, certo? E aí, se não tem dúvida, vocês vão entrar nos seus grupos. Vocês vão sair dessa reunião, né? Ou deixar ela em espera, tanto faz. E vocês vão entrar no seu grupo. Professor, cadê meu grupo? Você vai entrar aqui, olha. Você vai entrar no blog, no link que está lá no WhatsApp onde você entrou aqui, entendeu? Aqui no blog, aqui, quarto passo, grupo A. Meninas, clique aqui e entra na outra reunião só das meninas. Grupo B, meninos, clique aqui, vocês entram na reunião só dos meninos. E eu vou estar passando nas reuniões para tirar qualquer dúvida e para verificar qualquer coisa. Sim? Pode entrar, então, professor? Sim, agora vocês vão sair dessa reunião, vão lá no blog, aqui na parte metodologia, no quarto passo, entrar no seu grupo. Meninos, grupo B. Meninas, grupo A. E aí vamos lá e vamos interagir lá. Vamos ler em voz alta, vamos ver um líder para o grupo lá, né? Para vocês interagir, fazer a leitura, trocar as ideias para fazer a síntese. Ok? Ok. Então vamos lá. E eu vou estar passando nos grupos de vocês para ver como é que está caminhando lá, tá? É para sair da reunião? Você não escutou tudo que eu falei, né? Nós vamos fazer o trabalho em grupo agora. O grupo vai ser grupo A, meninas, grupo B, meninos. Lá vai fazer a leitura do texto, discutir e escrever a síntese. A síntese vai ser escrita no final de tudo. Aqui em atividade avaliativa, clique aqui. Grupo A, meninas, grupo B, meninos. E vocês vão sair dessa reunião agora, entrar no blog e entrar na segunda reunião, que é a reunião do grupo.
Grupo A, meninas, grupo B, meninos. Que está aqui na parte metodologia da aula. Alguma dúvida? Pessoal, do grupo A, tem alguém que ainda não conseguiu escrever lá? Do grupo A, das meninas. Alguém não conseguiu ainda? Acho que não, professor. Todos já fizeram, né? E os meninos, por favor. Algum dos meninos ainda não terminou lá? Eu tô terminando a segunda parte. Beleza. Então, nós já vamos começar aqui apresentando, então, aquilo que as meninas... adicionar dispositivo. Aquilo que as meninas, então, fizeram, né? O grupo A fez. E aí, não vai dar para fazer uma leitura tão de todos, mas pelo menos de alguns pontos, a gente poderia dar uma olhadinha lá do que vocês fizeram. Deixa eu... Então, você está vendo aí, né, gente? Essa primeira pessoa que escreveu nesse quadradinho azul aqui, olha. A pessoa não assinou. A pessoa quer se manifestar? Quem foi? Vocês estão vendo a minha tela, pessoal? Tá vendo o que eu estou mostrando aí? Sim, sim. Quem escreveu esse aí? A pessoa escreveu: tivemos muitas influências indígenas. Então, a pergunta do grupo A foi sobre a influência europeia e a influência indígena na cultura brasileira. Qual foi a síntese que a pessoa fez? Tivemos muitas influências indígenas, sendo algumas palavras como caju e maracujá, além do ato de se consumir essas frutas, né? Eu assisti uma vez um documentário e o moço falava que, por exemplo, esses portugueses, quando chegaram aqui no Brasil, eles não tiveram nenhum tipo de resistência dos índios, porque se os índios não quisessem, os portugueses não chegavam por aqui, não. Pensa, chegou em uma embarcação, portugueses que vieram aí da Europa, ficaram cerca de uns 3 meses no navio, né? Com toda a dificuldade, chegaram aqui, aí ele usou na fala dele, chegaram aqui podres. Não sabia nem que caju era uma fruta, né? Não sabia nem como se chupava um caju. E aí, com certeza, os índios acolheram, os índios deram condições para eles viverem por aqui. Entendeu? Então, essas coisas da nossa cultura. E a cultura europeia, nós tivemos festas como, por exemplo, o carnaval e a nossa própria língua portuguesa que veio da Europa. Beleza, né? Eduarda Santos, você quer ler o seu? Eduarda Santos? Não? Então, ela falou aqui do carnaval, da língua, né? A questão da culinária nossa, como, por exemplo, a mandioca, que a gente come a partir dos indígenas. Outra pessoa aqui não assinou, né? Então, nosso país tem grande influência indígena europeia, como, por exemplo, o carnaval, né? Comidas como tapioca são de origem indígena. A nossa linguagem vem da Europa também, certo? E a própria palavra tapioca vem de origem indígena. Vamos ver se tem alguma coisa diferente nesse. Aqui a pessoa repetiu a questão da língua, né? As festas religiosas, carnaval, alimentos. O açaí, o guaraná, por exemplo, né? Bom. Tem alguma novidade, grupo A, que vocês viram que a gente não leu aqui ainda e que poderia ler? Essa pessoa aqui escreveu algumas coisas a mais. Como, por exemplo, gente, questões que os índios deixaram para a gente, questões ligadas aos remédios das plantas medicinais. Foi eu que escrevi. Professor. Eu quem? Quem escreveu Ana esse aqui? Vitória, do 8º D. Ana Vitória. Certo. Fala, Bruno.
Eu acabei de entrar na aula, o senhor pode me explicar o que você estava comentando? É porque meu Não, celular não pega. estava querendo entrar, Vai seguindo estava aí, dando Bruno. erro. Vai seguindo. Camille, você quer comentar o que você escreveu aqui? Não, pode deixar. Então, tá, assim, essas informações já estão, né? Coisas da linguagem, carnaval, né? E aí colocou algum nome de umas tribos, né? Ou de nome de linguagem das tribos Tupi. E tinha a tribo Tupi e a tribo Guarani. Depois tem uma junção dessas tribos Tupi-Guarani. Não é? E que nós temos coisas da cultura deles também. Vamos ver o que mais nós temos aqui de novidade. Ó, aqui temos, olha, a feijoada, né? A feijoada veio da Europa, então, foi? Quem escreveu isso aqui? Fui eu, professor. Tá errado. É porque a feijoada, ela é coisa indígena, né, não? Eu, Bom, africano. Pelo que eu você é estudei, Oh, africana, professor. desculpa. É isso. os europeus fizeram a pensei. feijoada. Eu pensei em africano e falei indígena. Mas quem está falando aí, que foi os europeus? Aí? Isso. Porque, segundo o que eu estudei, eu não sei se é verdade, mas os europeus, eles faziam a feijoada primeiro, só que os africanos pegavam os restos das feijoadas. Então, ele é de origem europeia. Professor, Certo. o senhor também falou isso nas aulas. Que a feijoada é africana? Sim. Que ela é europeia. Sim. É. E aí o que nós temos uma reinvenção da feijoada feita pelos africanos, né? Africano não, pelos negros aqui no Brasil, né? Pelos escravizados no Brasil. No caso, a tradicional passou a ser a africana. Justamente. É aquela que usa os miúdos do porco. Né? Aquela que ficou da cultura brasileira, né? Então foi o nosso modelo, assim dizendo. Muito bem, vamos ver se tem alguma coisa diferente que ainda não foi dita até aqui. Tradições. Ó, aqui uma palavra, cultura erudita, que seria aquelas coisas de música clássica, aquelas questões assim que veio da Europa, né? Não quer dizer que a cultura brasileira ela era de música clássica, mas tem brasileiro que escuta música clássica, né? Então não deixa de ser brasileiro também. A questão das roupas, e os indígenas como os alimentos, né? Os hábitos cotidianos aí que a Mariane escreveu. Vamos ver outra coisa mais que alguém deve ter escrito aqui diferente. Eu acho que é isso, né? Tem a quadrilha, né? A pizza, né? Europeia. Questão da quadrilha, né? Da festa junina, que é festa aos santos. Pois não. Mas a pizza não é italiana? Mas a Itália está na Europa, né? Então acaba sendo uma coisa só. Professor, esse foi eu que escrevi, Jordana Mendonça, do 8º D. Certinho, Jordana. Muito bem. E aqui nomes das frutas. Acerola, né? Guaraná, tapioca. Hábito de... aqui. Jordana, você quer explicar sobre esse hábito de tomar banho todos os dias para os meninos que não leu esse texto? Explico. É porque na Europa, normalmente, os países são muito frios, então as pessoas não têm o hábito de tomar banho todos os dias. Por isso que na França, nos outros países, os perfumes são mais fortes. E como eles vieram para o Brasil e nas aldeias indígenas o rio estava logo ali perto, né? Eles já tomavam banho todo dia e isso acabou passando para a gente. Vocês verem, né? Então, se nós fôssemos bem... Interessante. Legal. Se fôssemos europeus até hoje... Tem gente que tá na Europa. Tem gente que tá no Brasil e tá... Mas outros também tá bem indígena. Você viu na época do calor aí, eu passei perto daquela ponte da Santa Marta, mas parece que a população de Porá tava inteira lá, no rio Santa Marta ali. Meu Deus do céu, quanta gente. O povo gosta de uma água aqui no Brasil também. Então, tá aqui o banho todos os dias. Aqui a Milena repetiu essa informação. Eu acho que é isso, né? O Grupo A trouxe essas informações pra gente aqui, dessa influência tanto indígena quanto europeia. Pois não?
Professor, eu entrei, mas depois um pouco. Pode falar, Bruno. Não, pode falar aí. O seu deve ser mais urgente. É porque, assim, na minha, que eu escrevi, eu não coloquei meu nome. Eu esqueci de colocar o nome. Só que aí, como eu entrei depois na aula, eu não vi se o senhor passou ela ou não. Deve ter passado. Depois eu vou compartilhar essa imagem aqui lá no blog. E aí depois você vai me dizer lá no blog, vai mandar um print, aí eu anoto, tá? Então pronto, esse aqui, beleza? Deixa eu... Vamos olhar agora o que os meninos escreveram pra gente. Pois não. Eu escrevi, só que eu achei muito pouco a palavras, os caracteres que pode escrever lá. Eu nem coloquei meu nome. Não, aí você complementa aqui. Então vamos pro pessoal do Eu coloquei 2 vezes, 2 negócios. Então, vamos começar com o Isaac Souza, o primeiro que apareceu aqui. Você quer comentar pra gente, Isaac, o que você escreveu? O quê? Comenta aí o que você escreveu pra gente. Como assim comentar? Uai, fala o que você escreveu pra gente e explica. Você tá vendo aí na tela? Professor, eu tô, só que aí meu celular molhou, aí fica saindo, eu tô vendo. Não, então fala o que você falou pra gente, que você escreveu pra gente. Só fala, comenta. Será? Eu peguei isso aí da internet. Então explica o que você escreveu pra gente. Sinceridade é tudo. O Isaac escreveu pra gente aqui que os africanos contribuíram para a cultura brasileira em vários aspectos, como dança, música, religião, culinária e idioma. Tem algum exemplo, Isaac? O Heitor Felipe, você também falou aqui de danças, culinárias, essas coisas aqui. Explica alguma coisa pra gente dessas? Dá algum exemplo, por favor? Heitor Felipe, você tá falando alguma coisa pra gente aí? É importante a gente pensar essas coisas, gente. Porque não internet pegar qualquer coisa e trazer, né? A gente precisa saber o que nós estamos falando. Porque, como se diz, o que vale eu escrever uma coisa, dar por feito, se eu não dou conta daquela coisa ali? Eu queria perguntar para o Gabriel Facholi, você quer comentar com a gente aqui? Oi. Você pode comentar o que você escreveu para a gente? Foi o que eu entendi. Certo. Sim, por conta que... Beleza, pode ir. Eu não consegui entrar na aula lá, porque eu tinha apertado no link errado, então eu não tinha conseguido entrar. Então, quando eu entrei, você já tinha lido o texto. Então, eu fui lá, li o texto e fiz do jeito que eu entendi. Que a influência africana trouxe religiões como candomblé, albanda, trouxe danças como a capoeira e trouxe também vários pratos tipos de lá, que eu não citei exemplos aí. E também aí eu fiz sobre a do Brasil atual, que no caso é de hoje em dia, que trouxe indústrias, ritmos de músicas como funk, break, que são os que eu vi lá. E é isso, porque eu não peguei muito exemplo do texto na hora que eu consegui entrar lá. Eu entendi da hora que eu li. Não, tudo bem. Vamos ver se alguém trouxe exemplos aqui pra gente. O Jefferson Oliveira, você tem exemplos para dar? Você falou mais ou menos falaram aqui. Você tem algum exemplo para falar para a gente da dança, da música, da religião, da culinária, do idioma, alguma coisa assim? Fala sim ou não para mim, que aí a gente vai para frente. Meu microfone tinha travado aqui, professor. Tem como você repetir? Tem algum exemplo para você falar para a gente dessas influências dos africanos aqui no Brasil, que você escreveu? Dança, música, religião, culinária e idioma. Tem algum exemplo que você pode dar, uma explicação que você pode fazer para a gente?
Assim, a culinária, vocês falaram aí, que é meio em dúvida, assim, né? Que lá no das meninas que vocês estavam comentando lá, aí eu fiquei em dúvida da culinária, aí eu coloquei, mas aí não sei, não tenho certeza, sabe? Certo. É que lá nas meninas nós estávamos falando da Europa e indígenas. Agora vocês estão falando aqui dos africanos. Entendeu? A diferença é essa. Sebastião, comenta aí o seu post, pode ser? Aham. Tá, eu coloquei que os africanos faz parte da nossa cultura brasileira e que quando trouxeram eles lá da África para serem escravizados aqui no Brasil, porque eles eram mais fortes, né? Aguentavam mais. Eu coloquei que eles trouxeram dança, que é capoeira, música, culinária, que é feijoada, essas coisas. Certo. Ô, Sebastião, eu queria que você, assim, escutasse com carinho o que eu vou falar, porque nós já tratamos isso em aula antes, né? Não fica repetindo essa história, porque é uma história de caronchinho, é uma mentira que te contaram, eu te falo tranquilamente, viu? Não tem nada a ver essa história de falar que os negros eram mais fortes e eram melhores para o serviço aqui. Eu sei que você já escutou isso, eu já escutei isso muitas vezes, desde a minha infância, mas isso eu estou te falando agora, você pode acreditar se você quiser, mas é uma mentira. Não tem nada a ver que índio era mais fraco que negro, ou que negro era melhor para o serviço do que índio, e por isso foram escravizados os negros aqui no Brasil. A mudança de escravização indígena para a escravização negra ocorreu porque era mais rentável, era mais negócios internacionais escravizar os negros aqui no Brasil. Mas também, no mesmo momento em que se escravizava negro no Brasil, também se escravizava índio no Brasil. Você entendeu isso que eu falei agora? Sim. Entendeu, Sebastião? Então aí vai pensando na sua vida, você vai estudando mais e vai vendo isso. Então, se alguém tinha essa ideia ainda, vamos trocar essa ideia, tá, porque é uma questão muito mais grave do que essa, entendeu? Mas beleza, que bom. Esses pontos que você colocou aqui. Vamos ver. O Marcelo Raul, você tem exemplos para falar para a gente aí da dança, da comida, da religião? Da dança tem a capoeira. Certo. E alguma comida? A comida eu não lembro, não. Certo. Vamos ver se aparece. Posso falar, professor? Aqui, tem quem está falando? Eu mesmo, Gabriel, do 8º D. Então aqui, até escreveu alguns aqui, ó. Vai lá, Gabriel. Bom, eu achei, tipo assim, que na influência africana veio a religião, o candomblé e a ubanda. Isso culinária, o quibe, vatapá, feijoada. Aí eu coloquei outro, porque não coube nesse aí, que era das tipos de dança, que é capoeira, samba, eu acho que é Congo, coisa assim, não lembro. É só isso mesmo. O Congo é um país, sim. E nós temos uma cultura de lá aqui, né, que é a congada, que o povo daqui faz as danças, né, da congada. Em catalão nós temos o pessoal, um Congo muito forte, e aqui em Caiapônia também tem um grupo de congada aqui muito forte. Todos os anos fazem as celebrações. A pessoa não assinou aqui, ela colocou algumas músicas como Break, né, que está nos Estados Unidos também, né? Crença em Iemanjá. Esse aí não foi o meu. Eu decidi de colocar, quer dizer, não, é por causa que não deu espaço. Não coube. Sim. Quer comentar aqui, Bruno? O que todo mundo falou, né? A cultura africana ela influencia nas religiões, né? Por exemplo, a crença em Iemanjá, crenças como a Umbanda e o Candomblé, e a culinária, que praticamente na minha opinião, é a que mais influencia, né? Com pratos como a feijoada tradicional aqui no Brasil, né? Que a gente, como a Isis Paulo falou que ela é europeia, a gente meio que modificou ela e
também influencia muito, né, que é uma das danças e tipo de luta, né, uma variedade conhecida é a capoeira. Né, e danças, a gente tem a congada, igual o... Agora eu esqueci o último que o senhor leu, acho que foi o Gabriel. A gente tem o jongo, tem o maracatu, tem o samba de roda, né? E influencia também. A IA atual, ela influencia tem muito a indústria cultural, né? Que retrata muitos casos aqui no Brasil, né? Por exemplo, é um programa de televisão, né? Que retrata muito. Faz parte da nossa cultura e a influência das raízes também na atual, né? Como a dos europeus, dos indígenas e agora a que a gente também comentou, né? A partir dos meninos, a cultura africana. E também, uma das oriundas, né? Igual fala o texto, que surgiu é a cultura da periferia, né? A gente tem as danças, a gente tem as músicas e o breakdance, que está sendo incorporado na cultura atual do Brasil. Certo. Que bom. Os meninos foram menos, né? O grupo que participou. César, você tem alguma coisa a acrescentar? Assim, na culinária eu não coloquei nenhum exemplo, porque eu achava que foi influência africana, mas não foi criado lá, né, na África, e também nem aqui no Brasil. Questão da feijoada, né? Aham. Certo. Muito bem. Então, foi 7 participações aqui dos meninos, e das meninas foram 17, né? Isso é o que nos preocupa, né? Então, apenas 27 pessoas que escreveram, e teve pessoa que escreveu até mais de uma vez. Então, Mas assim, professor, lá na nossa reunião que teve lá, só teve 11 alunos, meninos. Pois é. Não, então, está acontecendo alguma coisa, né? Que esses meninos não estão na aula. Vocês, ao todo, vocês sabem quantos vocês são, né? Vocês são 120, né? Então, alguma coisa errada não está certa, né? Nessas aulas online ao vivo aqui. Mas tudo bem. Então, eu gostaria de ver aqui alguns pontos no texto para a gente encerrar, né? Que foi interessante esses pontos que vocês colocaram aí. A questão da música, o break, o hip hop, né? O funk, né? Que já são tudo da nossa cultura, né? Só que aquela questão, né? Se você vai, por exemplo, falar vamos fazer uma festa aqui. E vamos convidar um cantor para essa festa, né? Uma banda para essa festa. A gente vai pensar em qual estilo musical primeiro. Qual estilo musical faz a festa nossa aqui? Sertanejo. Tá vendo? Aquele não é sertanejo, não. Por que vocês não falaram funk, por exemplo? Né? Mas se nós tivéssemos em determinada parte lá no Rio de Janeiro, por exemplo... Sim. É porque funk é mais pra balada, esse trem. Pois é, aqui também. A festa é balada, né? Mas, no entanto, o sertanejo chama muito mais atenção de muito mais gente por aqui, no Centro-Oeste, do que o funk. Né? Que talvez se você estivesse lá no Rio de Janeiro, falar em sertanejo lá, o povo vai rir da sua cara. Não é? Porque lá, então, a cultura leva a um estilo musical animar um pouco mais funk. Você vai em São Paulo, Brasília, por exemplo, São Paulo e Brasília, você já vai encontrar o rock, né? E você vai lá no Rio Grande do Sul, é o vaneira, as músicas próprias aí das suas regiões, entendeu? Então são pontos assim que foram criados aqui, mas também que foram importados daqui, né? Foram importados. Coisas que nasceram aqui, que foram para fora, e coisas que chegaram aqui também. Você quer falar alguma coisa, Bruno? Uma coisa que eu sei nessa questão de música é que eu não troco o Gustavo Lima por nenhum cantor, não. Meu Deus do céu. Que bom. Parabéns para você. Eu prefiro muito eu cantando que Gustavo Lima. Então, né? Já eu não gosto muito de sertanejo. Pois é, você é do rock. Já eu troco os dois pela Mendonça. Eu gosto mais de pop. Eu já troco os dois pela Marília Mendonça. Sem pensar duas vezes. Pois é, mas
Gustavo Lima, Maria Mendonça é uma coisa só, praticamente, né, na questão do estilo. Né? E aí você tá na linha do centro-oeste, centro-oeste sertanejo mesmo. Né? E assim são várias manifestações. Claro que... É claro que todo mundo, acho que todo mundo que gosta de um estilo mais de música, né? Por exemplo, a gente pode gostar... Eu mesmo gosto do sertanejo e gosto também de rock clássico, né? Por exemplo, Queen, Californication, entre outros. E agora, o que mais marca é aquela da sua região, né? Querendo ou não, você pode gostar de funk, mas às vezes a que chama a sua atenção, a que você prefere, que você dá preferência, é o sertanejo, né? Dependendo da sua região. Esse é aquele conceito que eu trouxe para vocês de cultura, que existem as nossas individualidades e existem as nossas regionalidades. E ainda a nossa brasilidade. Né? Então, ao mesmo tempo que tem características totalmente diferentes e específicas, também tem aquelas características que são amplas e que todo mundo faz parte, todo mundo participa junto e todo mundo aceita também, não é? Então, são esses pontos, coisas que estão na nossa cabeça e coisas que estão no nosso corpo, coisa que está na a nossa mão, por aí, não é? E aí, essa cultura vai se manifestando de todas as formas. Vocês têm vários professores, né? E cada um desses professores tem uma familiaridade com esse ambiente virtual de aprendizagem, não é? Você sabe ver isso aí. Tem aqueles que têm mais facilidade, tem aqueles que têm mais dificuldade. Tem aqueles que têm mais costume com essas coisas, tem aqueles que têm menos costumes com essas coisas. Que foi tudo elemento o quê? Da cultura, que foi sendo criada ao longo da formação deles, né? A formação de cada um de nós, em que nós tivemos mais contato com esses elementos ou tivemos menos contato com esses elementos. Não é? Isso é visível. E é um elemento cultural. Mas vai acontecer, conforme for o tempo que ficar essas aulas online, né? Sei lá se vai até o agosto do ano que vem, se vai o ano que vem inteiro vai ser online, a gente não sabe como que vai ser, vai chegar num momento que, de alguma forma ou outra, uma maior parte das pessoas vão se familiarizando e vai chegar a um ponto que qualquer professor vai dar conta de mexer com essas coisas aqui. Não é? Pois um momento que vai sendo criado. E não foi criado porque o professor quis ou porque a escola quis. Foi uma coisa fora que determinou e obrigou dessa forma, não é? Pois não, Bruno? O senhor que está por dentro, né, o senhor que é educador, sendo que o senhor citou em informática, né, a gente está explorando aqui o computador, o celular, as plataformas, né, um meio de se locomover pela tecnologia, o senhor estou. E eu queria saber, já que o senhor é educador, se o senhor tem uma ideia se depois dessa pandemia a gente vai incluir a informática como uma matéria, já que ela em alguns cursos, em algumas coisas, ela já é obrigatória, no caso, no currículo. Não obrigatória, mas ajuda, né, no caso. A gente não sabe, não. Eu duvido, né? Porque está pressupondo que todo mundo já sabe mexer, não é? Já começou colocando todo mundo para fazer, né? Fazer e-mail. Tinha menina lá do 6º ano, por exemplo, que nunca tinha visto um e-mail na vida, ou até entre vocês. Tinha gente que nunca sabia o que era um e-mail. Aí teve gente que teve que criar e-mail, gerar link, compartilhar link, anexar tarefa, né? Essas coisas todas foram aprendendo na raça. Então, eu duvido que vai ter uma disciplina informática lá na frente, porque antigamente teve. Sabe, há uns 10 anos aí, existia existia, por exemplo, Mais Educação, que incluía lá noções de informática, tinha projetos das escolas de tempo integral com informática, mas isso aí foi parando, por quê? Porque as pessoas já estão, entre aspas, sabendo, né? Sim. Eu nem sabia enviar tipo, e-mail das tarefas, nem sabia. Como é que é? Pois é, professor. Eu nem sabia enviar, tipo, tarefa pelo e-mail. Nadinha, tipo, nada mesmo. Então, aí tem que aprender na raça. E no meu ensino fundamental 1, ele tinha informática aqui na Dona Ritinha. Eu tinha e-mail, só que eu não sabia nem pra que servia. Eu só fiquei sabendo depois na online.
Então. Eu também. Aí agora, assim, foi meio que de boca abaixo, né, o Bruno? Foi meio de boca abaixo, todo mundo teve que engolir essa aí. E tá indo, eu não sei. Mas eu tenho certeza, mesmo que não tiver a disciplina igual você perguntou, eu tenho certeza que 80% dos nossos trabalhos da agora para frente, quando mesmo voltar presencial, vai ser tudo online. Eu tenho certeza que não vai ter esse negócio de imprimir papel e levar para o professor. Vai ter, claro que vai, né? Mas eu acho que a maioria vai ser manda pro meu e-mail e assim vai, né? Fica bem mais fácil. Tenho quase certeza. Pessoal, tá bom por aqui? Professor, quem tá aqui, a professora mandou a tarefa, você faz aqui em casa e já na aula, né? Vai poupar um bom tempo. E papel, vai economizar papel. Fazer a tarefa tudo pelo Word. Então, Word e envia. Ô, gente, então, muito bem. Os objetivos da aula... As árvores agradecem, né, professor? Oi? Lanaí? As árvores agradecem. As árvores, né? Mas também a energia também gasta mais, né? Por outro lado. Os dados. Vocês sabem que tem... gente. Nossa senhora. Vocês Esse ano a sabem internet que... ficou lenta demais a conta. Mas todo mundo usando, né? Bem mais do que antes. Mas vocês sabem muito bem que existe o lixo eletrônico, né? Porque todos esses links que são gerados, esses trabalhos feitos, esses e-mails enviados, existe um lugar onde está armazenado tudo isso aí. E também tem muita gente que abre e-mail, fecha e-mail, abre conta, fecha conta, e fica gerando um lixo eletrônico. E esse lixo eletrônico, ele agride o meio ambiente porque os discos, né, onde estão salvos esse material, eles têm que ficar, o sistema funcionando o tempo todo, para a hora que você quiser, você vai lá e pega. Tem que as máquinas serem resfriadas e gasta água para resfriar essas máquinas. Então, existe uma série de coisas aí que a gente, às vezes, acha que não é nada, mas a gente está criando um impacto social, um impacto ambiental muito grande, viu, Lanaí? Um simples e-mail que você envia, uma simples consulta no Google que você faz, você está gerando aí, movimentando o mundo inteiro quase, e fazendo com que máquinas funcionem, uma série de coisas funcionem para te atender naquele momento ali. É uma coisa que nós vamos saber disso só lá na frente, né? Talvez nossos netos vão saber disso. Sim? E eu acho que seria melhor desse jeito aí, assim, incentivar todo mundo a usar a internet, porque gerando uma demanda maior de energia para atender todo mundo, as fontes de energia, né, as energias renováveis provavelmente serão implantadas, né, no nosso meio de produção. Uhum. Se for vantagem para o capitalismo, né, Bruno? Porque o pessoal do capitalismo não quer esse negócio de energia solar, não quer energia eólica, porque não gera capital, não gera renda. E faz parte da nossa cultura isso aí também. Interessante, gente, nós finalizando a aula aqui agora, e essa questão da cultura, né? Cultura brasileira chegar na cultura da pandemia, né? Que gera esse estilo de aula que nós estamos tendo aqui, né? Então veja como que a coisa vai sendo construída, né? Imagina se nós teríamos um assunto como esse, se nós estivéssemos nessa aula presencial, né? Ainda continuaria talvez Eloá nem sabendo como anexa o e-mail até hoje, né? Possivelmente se não tivesse tido essa situação o que fez? Afetou e alterou a nossa cultura, alterou a nossa identidade digital, a nossa identidade em redes sociais e o nosso trabalho mesmo enquanto professor e vocês quanto alunos. Quem estava falando aí? Desculpa, eu não... Foi uma menina, parece? Sou eu, professor. Sim. Eu esqueci de colocar meu nome naquela atividade. Aí tem que falar com o senhor assim. Eu vou colocar lá no blog, depois você vai lá e printa e dá uma circulada e só me manda no WhatsApp que eu anoto. Certo? Tá, ok, obrigada. Pessoal, nós estamos no tempo, né? Acabou nosso tempo. Podemos encerrar por aqui? Podemos? Sim, senhor. Sim. Então foi. Professor, Sim. e quem não colocou o nome no texto? É isso que eu tô falando. Eu vou colocar isso lá eu vou colocar lá no blog e depois você dá uma printada lá e circula e me manda no WhatsApp que eu anoto. Tá bom. Eu vou colocar essa imagem lá no blog agora. Pode entrar. Eu vou fazer isso. Ah, tá. Certo?
Aí, Então, boa aí o senhor tarde. vai enviar Sim. um link novamente? Não, eu só vou colocar o post lá. Aí você vai Tá. me informar que aquilo ali é seu. Aí eu anoto. Professor, eu posso enviar mais tarde para o senhor? Eu vou ter que sair agora. Certo. Fica aberto lá por 2 dias, tá? Então eu vou esperar. Vou esperar os 2 dias, então, entendeu? Fica aberto lá por 2 dias a participação. Ah, não, entendi, Jordana. Pode mandar depois, não tem problema não. Eu já vou postar lá e tá tudo certo. Igual nós combinamos. Tá bom, obrigada. Certo. Professor, Então, no gente. caso, é só e falar que aquele texto é meu, no caso, enviar pela... Só isso. Uhum. Tá certo. Obrigado, professor. Fique com Deus. Foi uma ótima boa aula. tarde. Tudo de bom. Até a próxima. Boa tarde, até depois. Boa tarde, professor. Tchau, professor. Boa tarde, professor. Boa tarde.